capítulo de número 10, o versículo de número 13 em diante diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não ouviram pregar? Ou como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como belo os pés do que anunciam boas novas. Amém? Deus é fiel. Podeis assentar, queridos. É muito complicado, né, quando se prega sobre missões. Porque, querendo ou não, a gente pega um pouquinho no pé, né? Que essa é a nossa chamada. Deus chamou nós para pregarmos o seu evangelho. Eu estava vendo esse livro de Romanos, procurando entender porque Roma tinha dentro dela uma grande dificuldade de compreender o evangelho. Nós vamos começar a história falando sobre quando Jerusalém ela tem que ser prestado conta sempre para Roma. Essa era a ideia do momento. Jerusalém, todos que moravam ali prestavam contas para Roma. Roma, naquela época, ela dominava todo o território de Jerusalém. Foi os romanos, os soldados romanos, que levaram Jesus para ser crucificado. E a história diz que Jesus apanhou muito. O pastor já falou sobre isso, os irmãos já ouviram falar várias vezes sobre essa passagem. E agora, Roma vive debaixo de uma lei. E vem Paulo, um apóstolo de Jesus, que era também um homem que trabalhava para Roma, e vem agora dizer do cristianismo: vocês precisam ouvir o evangelho. E nós vamos fazer uma ênfase do evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, alguém trazendo uma notícia nova. E quando nós pegamos os 4 evangelhos e procuramos entender por que os 4 evangelhos existem passagens que são iguais ou parecidas, nós compreendemos que Mateus escreve para os judeus. Nós compreendemos também que Marcos, ou João Marcos, escreve para os romanos. Lucas, o doutor Lucas, escreve para os gregos. E São João, o evangelho de João, escreve para os gentios, que somos nós, alcançados pelo evangelho. Aprendemos na palavra do Senhor que quando Jesus nos dá uma ordem para pregar o seu evangelho, Ele deixa claro: vocês irão pregar o meu evangelho, mas vocês não encontrarão facilidades. O evangelho que nós temos que pregar, querido, não era um evangelho só de rosas. Não é um evangelho onde alguém está pobre e pensa que vem para a casa do Senhor e vai ser rico. Eu estava comentando ontem com o pastor que, falando de Jesus, quando eu ainda estudava na escola, um jovem queria saber mais de Jesus, e eu falei de Jesus para ele. Passado seu tempo, ele veio trabalhar conosco na igreja, mas ele começou a ver algumas coisas, e ele falou assim: você me falou algumas coisas, mas não falou tudo. E eu disse para ele: me perdoa, eu preguei só a rosas e esqueci dos espinhos. Nós temos que falar o que é o evangelho real. O evangelho real, querido, é Jesus, o centro de todas as coisas. Jesus, Ele batiza, Ele liberta, Ele transforma, Ele dá uma nova regeneração para o homem e prepara o homem para ir para o céu. Mas dentro de nossos corações, primeiramente, tem que ferver o evangelho. Não temos como ministrar, não temos como falar de Jesus,
não temos como falar de alguém que não conhecemos. É primeiro necessário conhecer Jesus. O que é Jesus para você? O que Jesus significa para cada um de vocês? Jesus para mim tem que significar primeiramente o centro da minha vida. Eu não posso tomar nenhuma decisão sem Ele dar, aleluia, sem Ele dar a palavra final. Por isso, querido, que quando eu estava lendo a passagem desse tema, eu comecei a entender, o Espírito Santo me levou dizendo assim: só podemos pregar o Evangelho quando o Evangelho está dentro de nós. Quando o Evangelho já existe dentro dos nossos corações. É por isso, querido, que há uma dificuldade dos líderes da igreja, aleluia, quando se, aleluia, chama alguém para pregar o Evangelho, para evangelizar, para entregar um folheto. Porque nem todos os corações, aleluia, nasceram o Evangelho, aleluia, o verdadeiro Evangelho. E quando eu falo o verdadeiro Evangelho, aquele que você não tem vergonha de dizer, aleluia, eu sirvo a Jesus de Nazaré, aquele que era filho do carpinteiro, aquele que nasceu em Belém, mas aquele que agora está no céu, velando pela minha e pela tua vida. E amados irmãos, nós temos facilidades para falar de tantas outras coisas, aleluia, no nosso cotidiano, mas aleluia, não temos, aleluia, a necessidade ou a oportunidade, ou aleluia, temos que, aleluia, nos despertar para falar de Jesus. Aleluia, Jesus, Ele é bom. Aleluia, nós temos que falar para o mundo que Jesus, Ele é bom, mas que Ele, aleluia, também quer salvar a vida daquele que está precisando. Amados, o Senhor, aleluia, colocou uma palavra no meu coração nessa noite, dizendo assim: aleluia, só se pode pregar o Evangelho, aleluia, se você já tem o Evangelho, aleluia, dentro do seu coração. Aleluia, que notícia você tem para dar para o seu vizinho? Que notícia você tem para dar para o seu familiar? Que notícia você tem para dar, aleluia, para aquele que você trabalha, que é seu companheiro de trabalho? É as boas novas, é o Evangelho puro, aleluia. Se você tem dentro do seu coração, você vai ministrar a palavra de Deus, e com certeza a semente será plantada nos corações. A história diz que quando Jesus, aleluia, Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava em Coríntios, e ele estava, aleluia, alguém estava hospedado na sua casa, e esse alguém era Gaio. Diz que ele começou a escrever dizendo assim para os romanos: olha, vocês estão vivendo debaixo de uma lei, mas essa lei não liberta, essa lei não transforma, essa lei não dá uma nova vida para o homem. Essa lei é como está escrito em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 19: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já fiz, porque está debaixo da lei. O homem, quando está debaixo da lei, temos que proclamar isso para eles. Homem que vive no mundo, que vive no pecado, que vive nas coisas erradas, que não conhece a Jesus, está debaixo da lei. E ele começa a dizer assim: quando eu penso fazer alguma coisa boa, o mal eu já fiz, porque o mal já habita dentro de mim. Ou seja, eu tenho que arrancar o mal que está dentro de mim. E ele faz uma comparação, e eu fui buscar essa história no Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa história diz que era um dos martírios de Roma na época. Roma tinha alguns martírios que era cruel. Quando nós falamos em martírio, falamos em alguém que vai morrendo aos poucos. E quando ele faz essa análise, essa comparação, sendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É porque era amarrado alguém vivo com alguém já morto junto. E diz a história que esse alguém vivo ia morrendo aos poucos, porque estava amarrado com alguém que já estava morto e ia apodrecendo. É assim o pecado, é assim o mundo judia aos poucos o ser humano. Nós temos que dizer para aqueles que estão aí, aleluia, precisando de Jesus: vocês estão morrendo aos poucos, vocês precisam de Jesus.
Vocês vivem debaixo da lei. Jesus veio abolir a lei e trazer a graça. A graça é um favor imerecido. Jesus, aleluia, disse que nós, aleluia, se fôssemos pelo nosso eu, pelas nossas forças, nós não teríamos condições de alcançar o Evangelho. Mas graças a Deus que Jesus, aleluia, deu o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, pagou a dívida, a cédula foi rasgada e hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, querido, ainda existem muitos que têm vergonha do Evangelho. É por isso que Paulo escreve ao Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus tanto para os gregos, tanto para os judeus. Ou seja, os judeus, aleluia, já são um povo escolhido. Nós somos os gentios gregos, aleluia, que fomos alcançados porque eles não quiseram. Hoje nós estamos aqui porque alguém não quis. E graças a Deus, querido, que estamos aqui hoje, fomos alcançados por esse Evangelho maravilhoso. É por isso que tu dá glória e não, aleluia, tu se alegra e não sabe porque está tão alegre. É porque tu tem Jesus no coração, aleluia, é porque Jesus, aleluia, está na tua vida. É porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, fala com você, meu filho, aleluia, minha filha, aleluia, você está só de passagem nesse mundo, aleluia, um dia, aleluia, o teu nome irá ser chamado no céu. Amados irmãos, mas é importante, aleluia, que aquilo que é bom não guardamos só para nós. Vamos proclamar, vamos divulgar, vamos dizer: Jesus é a salvação do mundo, Ele é fiel, aleluia, aleluia. Eu começo a analisar Jesus quando estava no mundo, fazendo seu tempo missionário, seus 3 anos e meio. A história diz que Jesus, toda vez que chegava perto de alguém, Ele curava, mas Ele sempre falava assim: a tua fé te salvou. Jesus veio não só para, aleluia, amenizar a dor física. Jesus veio para amenizar a dor espiritual. Veio para sanar a dor espiritual que o mundo estava vivendo da época. Irmãos, aleluia, judeus, eles não, aleluia, alguns judeus que viviam na Judéia ou em Jerusalém, ou melhor, a história diz que nem todos concordavam com o regime de Roma. E às vezes alguns criticam Judas. Judas traiu Jesus. Judas não foi leal com Jesus. Mas antes de Jesus aparecer, a história diz que Judas ouve dizer que havia um Messias, que esse Messias ia trazer uma mudança, ia restaurar Israel. E segundo a história, Judas, ele era da tribo dos Zelotes. Irmãos, Jesus escolheu 12 discípulos. Dentre os 12, Judas, ele era o mais esperto, o mais inteligente. Judas conhecia as leis como nenhum outro conhecia. Talvez Mateus, por ser cobrador de impostos, conhecia também. Mas Judas, dentro dos discípulos, ele era o que mais observava. Ele observava os caminhos de Jesus. No começo, ele começou a andar com Jesus. Mas quando ele começou a observar que Jesus, o plano de Jesus não era físico, era espiritual, e ele não entendia o que era o espiritual, diz a história que ele começou a desviar o seu caminho. E aí onde chegou a situação que chegou. Amados, às vezes nós, nos dias de hoje, fazemos a mesma coisa. Servimos a Jesus porque queremos só bênçãos espirituais, materiais. Só servimos a Jesus porque Jesus é garantia de uma porta melhor, de um casamento melhor, de algo melhor. Não servimos Jesus porque Ele está nos preparando para levar para o céu. Não servimos a Jesus porque teremos que proclamar Jesus como, aleluia, o verdadeiro Salvador. Qual que é a nossa posição, a minha posição, a nossa posição nessa noite? Temos Jesus realmente dentro dos nossos corações? Ou temos vergonha de dizer, aleluia, aonde nós estamos, o que nós fazemos, aleluia, nós não temos religião, querido, nós servimos ao Senhor. Religiosidade é outra coisa. Nós servimos a Deus, e servir a Deus é outra coisa totalmente diferente. Servir ao Senhor, sabe o que é? É obedecer o seu mandado, é obedecer aquilo que Ele deixou escrito para as nossas vidas.
Eu, irmão Jânio, será que eu estou obedecendo ao Senhor? Ele me colocou algo na minha mão para eu falar, para eu fazer. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou pregando o Evangelho? Pela misericórdia do Senhor, ganhei algumas almas, mas será que isso é suficiente? Aleluia, não. Nós temos que fazer sempre muito mais para o Senhor. Cada um de vocês que já ganharam alma, será que é só isso que Deus quer? Não. Nós temos que proclamar mais Jesus. Porque a mídia proclama aquilo que eles acham que é bom, aquilo que eles acham que é bom do momento. Eles sempre estão inventando alguma coisa diferente. A alegria do mundo realmente é passageira. Sempre estão procurando, sempre o inimigo está colocando ideias na cabeça de alguém. Vamos fazer assim, vamos inventar assim, vamos fazer assim. E o mundo vai procurando, porque a Bíblia diz que o mundo procura, aleluia, alegria passageira. Mas nós temos que mostrar, aleluia, para eles uma alegria permanente. Uma alegria que você às vezes não tem algo no seu bolso, mas você tem Jesus e você está alegre, porque você sabe que o dia da manhã Ele prepara. Temos que dizer que, aleluia, o que é Jesus. Ei, irmãos, uma pessoa, já conversou com uma pessoa que está, aleluia, afligida de espírito? Uma pessoa que, aleluia, que ela acha que o fim dela é se matar. Por quê? Porque ela já tentou, já bateu todas as portas. A última porta que ela vem bater é a igreja. É a última porta. Já tive a oportunidade de conhecer pessoas que já fui em todas as portas, mas graças a Deus que bateu na última porta e é a igreja. E quando chega aqui, aleluia, ela ouve a palavra de Deus. Ela é curada, ela é libertada, aleluia, ela é transformada, porque o poder do Evangelho transforma o homem. Aleluia, Jesus. O que é mais complicado é que às vezes a gente não conseguimos alcançar um objetivo. Porque para alcançar o objetivo de ministrar o Evangelho, de pregar o Evangelho, esse é algo, nós temos que ter primeiramente a convicção. De quem que eu estou falando? Sabe aquele fanático que defende o time dele? Ele defende porque ele sabe do que ele está falando. Qualquer outra pessoa que defende alguma coisa sabe do que está dizendo. E para nós defender aquilo que nós estamos falando e mostrar e apresentar realmente, nós temos que saber o que estamos dizendo. Olha, Jesus, Ele é muito bom. Ele fez assim na minha vida. Ele transformou a minha vida. Meus amados, essa mensagem, como eu disse, pega um pouquinho no nosso pé. Leva-nos a refletir se estamos ministrando a palavra de Deus, se estamos pregando o Evangelho do Senhor. E eu vou dizer de alguns tributos de quem tem que pregar o Evangelho. O profeta messiânico, em Isaías capítulo 61, ele já dava algumas dicas de como seria o pregador do Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho, para pregar boas novas. E eu tenho uma direção certa, eu vou atrás dos cativos, eu vou atrás daqueles que estão precisando realmente de Jesus. Irmão, quem está são não precisa de Jesus. Quem se acha, aleluia, que está bem, não precisa de Jesus. Precisa de Jesus aqueles que estão doentes. O que é doente? Doente da alma. Por quê? Porque o inimigo faz como, aleluia, como uma laranja, aleluia, deixa só o bagaço e depois joga lá fora. Não é esse que a igreja tem que achar e procurar e pregar o Evangelho, porque esse está precisando de Jesus. Aleluia. Às vezes do meu lado direito, do meu lado esquerdo, há alguém que precisa de Jesus. Aleluia. Nessa noite, mais uma vez o Espírito Santo do Senhor está dizendo, irmão Jânio, igreja, vamos ministrar a palavra do Senhor, vamos pregar, porque o Jesus, aleluia, está nos cobrando. Porque o que o texto diz?
Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não ouvirem a mensagem do Evangelho? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20. Nós vamos dar aqui uma dica. Se você acha que você tem uma pendência com Deus aí, se você for buscar uma alma para o Senhor, você vai ver que essa pendência pode ser tirada. Quem pode ler? Entenderam? Aquele que fizer retornar alguém que está fora do caminho será perdoado os seus pecados. Uma alma é muito preciosa para o Senhor, querido. Uma alma, a Bíblia mesmo diz que uma alma salva vale mais que o mundo todo perdido. É interessante entender que às vezes nós procuramos salvar todo mundo. Não, vamos fazer aquilo que é nosso, aquele que está do nosso lado. O Evangelho não precisa você enfeitá-lo. O Evangelho é puro e simples. Ele é objetivo. Olha, eu estou aqui para dizer de Jesus para você, e eu vou te dizer uma coisa: você já ouviu tantas outras coisas, você já ouviu tantas outras promessas, mas eu quero lhe apresentar aqui para você um Jesus que não pede nada para você a não ser que você o aceite como seu Salvador. E Ele lhe promete uma coisa: Ele promete mudar a tua vida. Ele promete, aleluia, transformar a sua vida. Ele promete colocar uma alegria dentro do seu coração. O Evangelho é simples, querido, mas é objetivo e tem um poder tremendo. É por isso que quando Jesus veio ministrar a palavra, a sua palavra aqui no mundo, Ele, aleluia, levava multidões. Por quê? Porque o povo estava sedento de ouvir a palavra de Deus, estava procurando algo novo. O mundo também está procurando algo novo, mas infelizmente são poucos que, aleluia, que pregam a palavra do Senhor. E quando eu digo que pregam a palavra do Senhor, irmãos, não é só aqui no culto, não, é ir lá fora. Porque aqui é mais fácil pregar. Eu entendo que pregar para crente é mais fácil, mas pregar para aquele que não conhece tem uma barreira, e essa barreira precisa ser quebrada em nome de Jesus. A barreira da timidez precisa ser quebrada. Ah, irmão Jânio, eu tenho vergonha. Sei lá, eu consigo falar muito bem de outras coisas, mas falar de Jesus, eu sei lá, alguém vai rir, alguém vai zombar. Não se envergonhe de pregar o Evangelho, irmãos. Não pode se envergonhar, porque isso pode, aleluia, trazer uma consequência no futuro. Porque a Bíblia diz que quem se envergonha dele hoje, ele vai se envergonhar. Não podemos nos envergonhar daquilo que, aleluia, que o Senhor nos deu. Deus nos deu uma dádiva, pregar o seu Evangelho. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus nos deu essa responsabilidade a nós. Nós somos aleluia, a geração do momento para pregar o Evangelho. Se você se acha como Jeremias,
que é como uma criança que não sabe como falar. O Senhor coloca palavras na sua boca, pode ter a certeza. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus fará você, aleluia, lembrar daquilo que você já leu, aleluia, e você não irá ser envergonhado, mas o Senhor, aleluia, te colocará palavras no seu coração, na sua boca, aleluia, glória a Jesus. Porque o que está escrito em Coríntios diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Ei, eu sou um louco. Sabe por quê? Porque eu acreditei no Evangelho. Eu acreditei num Deus que ninguém vê. Você também, aleluia, porque você, aleluia, você vê Deus não, mas você sente e sabe que Ele está dentro do seu coração. É por isso que o povo do mundo, aleluia, não nos compreende. Porque, aleluia, nós cremos num Deus que nós não vemos, mas nós sentimos Ele bem pertinho de nós. O Espírito Santo está perto de você aí? Você está sentindo Deus perto de você? Deus está tocando na tua vida? Deus está, aleluia, lhe convidando para pregar o Evangelho? Aleluia! Glória a Jesus. A Bíblia diz que um dia um homem dotado, aleluia, da sua sabedoria humana, e ele não queria ver Jesus de dia. Ele ficou meio receoso. Por quê? Se os meus companheiros, se os meus companheiros da câmara ficarem sabendo que eu fui encontrar com Jesus, aquele profeta, aquele que anda com o povão, aquele que nasceu em Belém, aquele que é filho do carpinteiro. Mas eu preciso procurar esse filho do carpinteiro, porque o que eu ouço falar dele é muito bom. A notícia que vem dele é muito boa. Eu tenho tudo. Estou falando de Nicodemos, que procurou Jesus de noite. Por quê? Porque ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos feitos, ouviu falar dos milagres, ouviu falar das maravilhas que Jesus fazia. Mas ele, com toda a sua sabedoria humana, não compreendeu os mistérios espirituais. E Jesus disse para ele: é necessário que tu nasça de novo. É necessário que tu, aleluia, para você entender esse Evangelho, para você compreender essa notícia nova, você precisa nascer de novo, você precisa ser regenerado. E aí? Como que eu faço para nascer de novo? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo? Não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa, aleluia, ser batizado nas águas, ser, aleluia, lapidado pelo Espírito Santo, para compreender as coisas de Deus, para compreender que esse mundo aqui, aleluia, é só passagem, para que entender que um dia, aleluia, há uma mansão celestial te aguardando. Mas ele saiu mudado, porque as palavras de Jesus mudaram a sua vida. Todos que vão a Jesus não voltam de outra maneira, mas voltam mudado. Eu preciso dizer, Jesus, ele tem algo para a minha vida e para a tua vida. Jesus, ele transforma mesmo. Jesus não é como político que promete e não cumpre. Jesus, ele promete e cumpre. Ele faz maravilha sim. Ele opera maravilha sim. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. Ele ainda ressuscita. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz o cego enxergar. Aleluia. Ele faz o mudo falar. Ele faz o coxo andar. Ele faz aquele que está morto ressuscitar. Esse é o nosso Jesus. O Jesus de Nazaré, o Jesus fiel, aleluia! E aí? Será que deu para convencer que eu preciso pregar o Evangelho? As boas novas. É uma notícia que já está mais de 2000 anos, né? Falando, Jesus está aqui, Jesus vai voltar. Mas é sempre novo, querido. Pode ter certeza. Sempre vai ter alguém que ainda não ouviu falar de Jesus,
que ainda não compreendeu os mistérios de Jesus. Ah, irmão Jânio, isso é impossível. Não, querido, a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. É por isso que a notícia é sempre nova. A notícia é sempre nova. Como crerão se não há quem pregue? Aleluia, Jesus. Ezequiel capítulo 24, versículo 30 diz que busquei alguém entre as brechas e não encontrei. Que tanta brecha. Alguém que tenha disposição. Qual que é os atributos do pregador? Uma vez mandaram um e-mail para mim quando eu trabalhava numa outra empresa e a gente tinha acesso ao computador. Aí disseram assim: esse e-mail é para Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo: Paulo, estou mandando um e-mail para você, dizendo assim, ó, na sua época você viajava de navio e às vezes havia naufrágio. Você era pregador. Os pregadores de hoje querem dormir num hotel estrela, querem comer das melhores comidas. Naquela época você não cobrava nada para pregar. Hoje eu cobro alguma coisa para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 9? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz lá? É de graça. Eu preciso cobrar para falar de Jesus? Não. Jesus não teria preço se eu quisesse cobrar. Jesus é tão bom. Eu lembro de mim mesmo. Se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? O que seria da minha vida? Irmãos, posso estar sendo chato nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao meu e ao teu coração, dizendo assim: o que Jesus representa para a tua vida? O que o Evangelho representa para a tua e para a minha vida? Vou fazer uma analogia aqui. Se eu for num restaurante, eu vou lá e como aquela comida, e eu sei que aquela comida é boa, eu vou indicar alguém para ir lá naquele restaurante, não vou? Se a comida for ruim, não vou falar nada. Vai não, aquela comida não é boa, não. Jesus, não estou aqui dizendo que Jesus é algo que você tem que ficar oferecendo, não. Mas você tem que divulgar. Ei, Jesus tem sido bom para você? Porque você só vai falar de Jesus para alguém se Jesus tem sido bom para você. Eu não posso me envergonhar, irmão Jânio, não posso me envergonhar porque Jesus tem sido tão bom para mim. Se Jesus não fez mais por mim, é porque eu não fiz mais para merecer. Mas mesmo como a Bíblia diz, quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. É por isso que quando o vendedor vai vender um produto, ele fala que sempre o produto dele é bom. Ele nunca, pode ser uma coisa ruim, mas ele fala que é bom, porque ele quer vender. Jesus não é um produto que eu tenho que vender, mas eu tenho que dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Eu tenho que convencer a pessoa. Como? Através da unção do Espírito Santo de Deus. Porque crer, a palavra crer, é ir lá dentro do coração. É ficar guardado lá dentro do coração. É a pessoa ir para casa, ouvir aquela palavra e aquilo vai remoendo. Vai remoendo, e a Bíblia diz que é como um martelo que esmiuça a penha, vai batendo devagarzinho na pedra, vai batendo devagarzinho. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim, ela não vai entrar
já direto, não. Ela entra devagarzinho, vai convencendo o homem. E daqui a pouco ele está aí, ó, liberto, salvo, transformado e já divulgando Jesus para alguém. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Como crerão se ninguém quer pregar? Se não há quem pregue? Eu preciso explicar para alguém o Evangelho. Guardo essas palavras no meu coração, porque a palavra cortou aqui também. Quero pedir, com a permissão do pastor, fazer uma oração com a igreja. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, todas as vezes que via alguém doente, que via alguém precisando de um milagre, que via alguém precisando de uma bênção, e ele olhava as duas coisas, ele olhava a física e a espiritual, a Bíblia diz que ele se compadecia, ele se movia de íntima compaixão. Nós precisamos, irmãos, se mover de íntima compaixão pelo nosso próximo. É entender a dor do nosso próximo. O desejo de falar de Jesus, às vezes em alguns corações já não existe mais, porque se perdeu o desejo. Nós vamos orar para que o Senhor venha despertar esse desejo nos corações, para que quando for feito o anúncio, vamos, aleluia, falar de Jesus, as pessoas não venham ter vergonha, não venham ter timidez, mas que venham ter, aleluia, coragem. Por isso, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite nós falamos, Senhor, da Tua palavra. Jesus, não é fácil, Senhor, aleluia, quando falamos de pregar o Evangelho. Deus, nós entendemos, ó Deus, aleluia, que, Senhor, que existe algumas pessoas que já não têm mais o desejo, Senhor, de falar de Jesus. Pai, o Evangelho precisa ser brotado primeiramente nos nossos corações. Pai, as boas novas precisam ser colocadas dentro dos nossos corações. Oh, aleluia! Deus, aleluia, por isso nessa noite, Jesus, eu oro ao Senhor, pedimos ao Senhor, a Tua igreja clama ao Senhor. Jesus, desperta em nós o desejo de falar de Jesus, o desejo de proclamar o Evangelho. Que não haja timidez em nós, Senhor, que não haja, Senhor, aleluia, desânimo, mas que haja coragem, que haja, Senhor, aleluia, determinação, aleluia, convicção de falar de Jesus. Pai, derrama sobre os Teus filhos a unção, Senhor, do Evangelho. Pai, aquela que teve a mesma em John Wesley, Senhor, aleluia, oh, aleluia, Jesus, eu preciso, Senhor, aleluia, pregar mais a Tua palavra. Nós precisamos divulgar o Senhor Jesus, o carpinteiro, aleluia, aquele que faz milagres, aquele que opera maravilhas, aquele que tira o homem lá do fundo do monturo, do lixo, Senhor, e coloca, Senhor, aleluia, nos lugares mais altos. Tira o homem, aleluia, da sarjeta, aleluia, tira o homem da prostituição, a mulher da prostituição, tira, Senhor, de tantas outras coisas que o mundo oferece e coloca aqui na Tua casa para glorificar o Teu nome. Aleluia, Jesus. Deus, nós temos a certeza, Senhor, que essa palavra tem impactado os corações.
É tempo de pregar, é tempo de divulgar, é tempo de dizer que Jesus está, aleluia, pronto para salvar, aleluia. Glória a Jesus. Pai, nós pedimos, ó Deus, aleluia, põe o desejo no nosso coração de ter compaixão pelas vidas, de ter, ó Pai amado, compaixão pelas vidas que precisam do Senhor. Por isso, nessa noite, obrigado por tudo, Senhor. Amém, Jesus.